conclui-se então a narração da paixão e morte de Jesus. Teremos agora a homilia que será feita pelo Frei Raniero Cantalamessa. Estamos transmitindo ao vivo da Basílica Vaticana nesta Sexta-feira Santa, Paixão do Senhor, a celebração da Paixão do Senhor presidida pelo Papa Francisco. A pregação agora então do Frei Raniero Cantalamessa. Na narrativa da Paixão, o evangelista João dá uma particular importância ao diálogo de Jesus com Pilatos. E é sobre ele que queremos refletir por alguns minutos, antes de prosseguir com a nossa liturgia. Tudo começa com a pergunta de Pilatos: Tu és o rei dos judeus? Jesus quer fazer Pilatos entender que a pergunta é mais séria do que ele pensa, mas que tem um significado apenas se não repetir simplesmente uma acusação de outros. Por isso pergunta por sua vez: Dizes isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Ele procura conduzir Pilatos a uma visão superior. Fala do seu reino, um reino que não é deste mundo. O procurador entende apenas uma coisa, que não se trata de um reino político. Se se quer falar de religião, ele não quer entrar nesse gênero de questões. Por isso pergunta com evidente ironia: Então tu és rei? E Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Declarando ser rei, Jesus se expõe à morte. Mas ao invés de se desculpar negando, afirmou com força: Deixa fluir a sua origem superior. Vim ao mundo. Portanto, misteriosamente existia antes da vida terrena. Vem de um outro mundo. Ele veio à Terra para ser testemunha da verdade. Trata Pilatos como uma alma que necessita de luz e de verdade, e não como um juiz. Ele se interessa pelo destino do homem Pilatos, mais do que o seu próprio. Com o seu apelo para receber a verdade, quer induzi-lo a retornar a si mesmo. Olhas as coisas com olhar diverso, a se colocar acima da contenda momentânea com os judeus. O procurador romano acolhe o convite que Jesus lhe dirige, mas sobre esse gênero de especulações é cético e indiferente. O mistério que vislumbra nas palavras de Jesus lhe causa medo. Ele prefere terminar o diálogo. Por isso, murmura consigo, dando de ombros: O que é a verdade? E deixa o pretório. Como é atual essa página do Evangelho? Também hoje, como no passado, o homem não deixa de se perguntar: o que é a verdade? Mas como Pilatos volta distraidamente às costas àquele que disse: Vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Eu sou a verdade. Pela internet tenho acompanhado inúmeros debates sobre religião e ciência, sobre fé e ateísmo. Uma coisa chamou minha atenção: horas e horas de diálogo, sem que jamais fosse mencionado o nome de Jesus. E caso a parte crente ousasse mencioná-lo e alegar o fato da sua ressurreição dos mortos, imediatamente se tentava encerrar o discurso
como não pertinente ao tema. Tudo acontece et se Christus non daretur, como se no mundo jamais tivesse existido um homem chamado Jesus Cristo. Qual é o resultado disso? A palavra Deus se tornou um recipiente vazio que cada um pode preencher ao seu bel prazer. Mas justamente por isso, Deus se preocupou em dar Ele mesmo um conteúdo ao seu nome. O Verbo se fez carne. A verdade se fez carne. Por isso, o extenuante esforço de deixar Jesus fora do discurso sobre Deus. Ele tira do orgulho humano todo o pretexto para decidir por si o que é Deus. Certo, Jesus de Nazaré, objeta-se, mas há quem duvida até mesmo que tenha existido. Um conhecido escritor inglês do século passado, conhecido pelo grande público por ser o autor do ciclo de romances e de filmes O Senhor dos Anéis, John Ronald Tolkien, em uma carta, dava essa resposta a seu filho, que lhe apresentava a mesma objeção. É necessária uma extraordinária vontade de não crer para supor que Jesus jamais tenha existido, ou que ele não tenha pronunciado as palavras a ele atribuídas, tanto que elas são impossíveis de serem inventadas por nenhum outro ser no mundo. Antes que Abraão existisse, eu sou. E quem me viu, viu o Pai. A única alternativa à verdade do Cristo, acrescentava o escritor, é que se trate de um caso de megalomania demente e de uma fraude gigantesca. Poderia, contudo, um caso do gênero aguentar por 20 séculos de implacável crítica histórica e filosófica e produzir os frutos que tem produzido? Hoje se vai além do ceticismo de Pilatos. Há quem pense que não se deva nem mesmo pôr a pergunta: o que é a verdade? Porque a verdade simplesmente não existe. Tudo é relativo. Nada é certo. Pensar diversamente é presunção intolerável. Não há mais espaço para as grandes narrativas sobre o mundo e sobre a realidade, inclusive sobre Deus e sobre Cristo. Irmãos e irmãs ateus, agnósticos ou ainda em busca, caso haja alguém na escuta. Não é um pobre pregador como eu que pronunciou as palavras que agora estou prestes a vos dizer. É alguém que muitos dentre vós admiram, do qual escrevem e do qual, talvez, consideram-se também discípulos e continuadores. Sir Kierkegaard, o iniciador da corrente filosófica do existencialismo. Diz: fala-se tanto, afirma ele, de misérias humanas. Fala-se tanto de vidas desperdiçadas. Mas desperdiçada é somente a vida daquele homem que jamais se deu conta, porque jamais teve, no sentido mais profundo, a impressão de que existe um Deus e que Ele, justamente Ele, o seu eu, esteja diante desse Deus. Afirma-se há muita injustiça e muito sofrimento no mundo para se crer em Deus. É verdade. Mas pensemos em quanto mais absurdo e motivo de
desespero se torna um mal que nos circunda, sem a fé em um triunfo final da verdade e do bem. A ressurreição de Jesus dos mortos que celebraremos em 2 dias é a promessa e a garantia de que haverá aquele triunfo, porque já iniciou com ele. Se eu tivesse a coragem do apóstolo Paulo, eu também deveria gritar: eu vos suplico, deixai-vos reconciliar com Deus. Não desperdiceis também vós a vida. Não deixeis este mundo como Pilatos deixou o pretório, com aquela pergunta no ar: o que é verdade? É muito importante. Trata-se de saber se temos vivido por algo ou em vão. O diálogo de Jesus com Pilatos oferece, porém, a ocasião também para outra reflexão, voltada dessa vez para nós, fiéis e homens de igreja, não aos de fora. Teu povo e os chefes dos sacerdotes te entregaram a mim. Os homens da tua igreja, os teus sacerdotes, te abandonaram. Desqualificaram o teu nome com perversidades horrendas. E nós ainda deveríamos acreditar em ti? Também a essa terrível objeção eu gostaria de responder com as palavras que o mesmo escritor mencionado escrevia ao filho. O nosso amor poderá ser esfriado e a nossa vontade lesionada pelo espetáculo das deficiências, da loucura e dos pecados da igreja e dos seus ministros. Mas não creio que quem, uma vez, acreditou de verdade, abandone a fé por essas razões. Menos de todos, os que têm algum conhecimento da história. Isso é cômodo porque nos leva a desviar o olhar de nós mesmos e das nossas culpas e achar um bode expiatório. Penso que sou sensível aos escândalos, assim como tu o és e qualquer outro cristão. Tenho sofrido muito em minha vida por causa de padres incultos, cansados, fracos e às vezes também maus. Um resultado do gênero era, no mais, de se esperar. Começou antes da Páscoa, com a traição de Judas, a negação de Simão Pedro, a fuga dos apóstolos. Chorar, então? Sim, recomendava Tolkien ao filho, mas por Jesus, pelo que ele deve suportar, antes do que por nós. Chorar, acrescentamos hoje, com as vítimas e pelas vítimas dos nossos pecados. Uma conclusão para todos, crentes e não crentes. Este ano celebramos a Páscoa, não ao som de sinos, mas com o barulho dos ouvidos, nos ouvidos de bombas e explosões, não distante daqui. Recordemos o que Jesus respondeu um dia à notícia do sangue dos galileus que Pilatos havia misturado ao dos sacrifícios e da queda da torre de Siloé. Se não vos arrependereis, porém perecereis todos do mesmo modo. Se não mudardes as vossas lanças em foices, as vossas espadas em arados e os vossos mísseis em fábricas e casas, perecereis todos do mesmo modo. Os eventos improvisamente nos recordam uma coisa. As disposições do mundo mudam de um dia para o outro. Tudo passa. Tudo envelhece. Tudo. Não somente a feliz juventude desvanece. Há um só modo de se subtrair à corrente do tempo.
que arrasta tudo atrás de si. Passar ao que não passa. Pôr os pés em terra firme. Páscoa significa passagem. Esse ano façamos todos uma verdadeira Páscoa. Veneráveis padres, irmãos e irmãs, passemos àquele que não passa. Passemos agora com o coração, antes de passar um dia com o corpo. Conclui assim a sua homilia o pregador da Casa Pontifícia, Frei Raniero Cantalamessa.